Vou gravar um vídeo aqui para simular o dia a dia nosso, porque quando nós estamos cozinhando aqui, fica difícil quando dá o problema lembrar onde está o celular, bateria e tal. A gente grava, mas aí fica aparecendo, não dá para saber quanto tempo é. Então vou fazer uma simulação aqui usando duas panelas, os lugares que dão mais problema, tá? Então, ó, não tem nada ligado falando que estava aquecido, tá? Então eu vou ligar aqui, né? E aí eu vou simular lá atrás um aquecimento e aqui também um aquecimento. Panelas da Tramontina fundo triplo, tá? Indicado para esse tipo de fogão. E quais são os problemas que continuaram? Esse timer geral, ele dispara quando o fogão aquece. Pode acontecer em 1 minuto, 2 minutos, 12 minutos, até 20 minutos ou mais, tá? Então é um problema intermitente do timer geral. O problema é quando começa a aquecer muito, principalmente esse lado aqui, o timer fica chato, né? Fica não é que ele dispare e para, às vezes ele começa a dar problema. Aqui, esse lado aqui em particular, a última, quando todos aqui, mesmo se tu estiver usando duas, mas o fogão ficou quente, pelo menos dá a entender que é isso, né? Você está usando duas, três panelas. Esse aqui, quando você quer mudar a potência, ele fica louco aqui. Esse aqui é um problema mais difícil até de aparecer, mas aparece, tá? Então aqui estou simulando, lembrando aqui, o técnico já trocou uma placa daqui, que é parece que é do touch, e outra placa daqui. Essa placa aqui não foi trocada e nenhuma placa interna lá das bocas foram trocadas, tá? No dia que o técnico trocou essas duas placas, esse problema do timer apareceu junto com ele. Eu até questionei ele, falou, mas então, o problema não foi resolvido. Aí falou, não, mas testa mais um tempo. Eu testei, continuou dando problema, eu já avisei já a assistência. E aí falou, o técnico pode ir aí? Eu falei, mas eu tenho vídeos mostrando, né? Então, o que vai fazer? Vai trocar mais uma peça? Ele já vai vir para trocar? Né? E eu estou aguardando uma solução da ficha, tá? Desse problema. Vou tentar registrar aqui. Já aconteceu de eu ficar filmando 40 minutos, 50 minutos para aparecer os problemas, que é típico do nosso dia a dia, né? Você vai usar o fogão aí 30 minutos, 1 hora, tá? Então eu vou tentar aqui mostrar o problema usando apenas duas panelas. Lembrando que esse é um fogão com 6 bocas, né? E ainda dá para usar inteiro aqui. É para ser um fogão muito bom, mas eu acredito que ele veio com um problema de fábrica, porque a gente instalou ele em dezembro e já dava esse problema do timer já dava problema, né? E aí em março aí incomodou muito aí a gente começou a reclamar, tá? Se eu não me engano, acho que é fevereiro ou março. Eu tenho todo o histórico por e-mail. O problema mais típico é desse lado aqui, vou mostrar primeiro, que provavelmente vai aparecer aí. As panelas estão dentro do espaço, né? Não estão avançando nada, o fogão está limpinho, não tem nada molhado. Olha lá, o timer geral já deu, ó. Deu com 4 minutos e 18 segundos, até menos, né? Ó, você viu que ninguém apertou aqui e ele já deu esse problema, né? Lá atrás já aqueceu aqui, né? Então vamos até dar uma diminuída aqui. Vamos diminuir aqui para um 7.
Deixa eu virar para lá que fica mais fácil de visualizar. Pronto. Se ele começa a aquecer, esse 10 aí fica maluco, esse timer geral. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, ó. É isso, ó. Então, do timer geral, já mostrei aí que... Ó, tá? Então, 5 minutos de vídeo já mostrou, ó. Como se tivesse um molho aqui, vai. Nem chegou na temperatura máxima e o timer já disparando. Aqui, ó, lá no fundo, ó. Tá fervendo, eu diminuí aqui, ó, e tá, por enquanto tá funcionando, tá? Aqui, o problema daqui ainda não deu. Vamos ver se dá com o tempo, ó. Isso que incomoda a gente, ó. Ó, isso incomoda bastante, gente. Esse barulho, ó, ó, tá? Aqui vou diminuir a potência de lá, ó. Por enquanto, o touch daqui não deu problema. Aqui qual é o problema? Se eu apertar aqui, ele vai gerar o timer para cá. Então vamos imaginar que eu estou querendo diminuir a velocidade. Se eu apertar aqui, como aqui está disparado, ele faz o timer da boca e aí ele vai desligar minha boca, tá? Então é terrível. E se eu vir aqui, ó, e tentar desligar, às vezes funciona, mas depois o problema ele volta. Olha lá, tá vendo? Não dura 10 segundos, o timer dispara de novo. Tá? Então o problema do timer geral eu já provei aqui nesse vídeo, tá? Nesse início aí, tem 7 minutos. Vamos imaginar, aqui provavelmente vai dar com 20, 30 minutos, dá o problema aqui, que é um aquecimento. Estou usando apenas duas bocas, tá? Duas panelas, duas bocas. Claro, numa potência um pouco maior, uma está usando 7, a outra está 9. Mas é normal, né? Não tá na potência máxima do fogão. Aí, ó, tá vendo? Tá de boa. Olha lá. Vou tentar desligar de novo. Ó, disparou. Aqui o vizinho tá fazendo uma reforma, então vai ter um barulhinho da reforma dele aí. Vamos ver se aqui o timer dá problema aqui. Eu tenho que ir mudando. Daqui a pouco isso aqui vai aquecer. Aquece um pouquinho. Tô fazendo esse teste porque é quando dá o problema, tá? Quando você tá... Esse lado aqui, quando dá problema, esse aqui, quando você vai apertar aqui para mudar, para aumentar ou para diminuir, ele começa... Eu tenho um outro vídeo que eu vou subir também para mostrar o problema daqui, tá? O do timer, só nesse vídeo já deu 2 ou 3 vezes o problema aqui, já deu para ver, né? Não tem dúvida sobre esse timer geral que ele aciona. Ah, e esses timers? Não. Esse timer geral, se eu usar, ele funciona bonitinho. Esse aqui eu sem usar, ele fica assim, ó. Ele fica maluco. Olha lá, ó. Tá? Aqui a gente pode... Ó, tá vendo? Aí o que acontece? Vamos imaginar que eu quero diminuir, ó. Eu não consigo diminuir, ó. Tá vendo? Ó, que daí ele vai mexer no timer geral, ó. Aí ele não deixa nem eu diminuir, ó. Ó, agora eu consegui diminuir um pouquinho, ó. Mas ó, aí ele aciona o timer. Então, esse lado aqui tá com um problema. E lembrando que essa placa já foi trocada. Então deve ser outro problema, não a placa.
Ó, vou desligar um pouquinho dessa. Lá já era, ó. Aqui. Ó, potência 7, ele vai mesmo na potência 7, ó. Fica pitando aí, ó. Imaginar que eu tô mantendo aqui, ó. E ele vai desligar minha boca, ó. Porque, ó lá, ó, tá vendo? Ó? Ele vai desligar a boca em 9 minutos, mesmo que eu não pedir. Por quê? Porque quando eu tentei abaixar a temperatura, ele mistura os timers aqui. Vamos voltar a esse. Tá? O fogão da Fisher, o Ebony 6Q, né? O Q6, né? A gente comprou porque era o único do mercado que tinha, pelo menos que a gente viu, né? De seis bocas. A Fisher é para ser uma empresa de tradição, né? Qualidade, mas esse aqui provavelmente veio com problema de fábrica, tá? Ele, desde que a gente instalou ele, ele tá com problema. Ó, temperatura 7, continua dando problema. Aqui ainda o problema não apareceu, mas eu tenho um outro vídeo só desse problema quando estava testando aqui. Me parece que é alguma coisa que interfere nos botões aqui, e aí já era. E é intermitente, tá? Pode dar em 2 minutos, pode dar em 12, pode dar em 40, por isso que assim, por isso que eu prefiro às vezes filmar, porque o técnico vem aqui, ele tem que ficar aqui pelo menos, num teste assim, ó, ele tem que ficar aqui pelo menos 1 hora testando. Porque como é um problema intermitente, já aconteceu de dar em 48 segundos esse problema, como 12 minutos, 20 minutos. Esse aqui então, normalmente é 20 para cima o problema dá. Ou seja, quando você está usando mesmo 3 bocas aqui e dá problema. Esse lado aqui ainda não apresentou problema, mas por exemplo, se eu estiver aquecendo aqui, o timer lá também dá problema, tá? De repente eu posso fazer esperar o fogão esfriar de novo e fazer um teste, tá? Então, aquele timer lá não dá esse problema só usando essa boca, tá? Aquele timer lá dá problema quando eu uso essas daqui também, tá? Então o timer geral não está ligado a essa boca ou essa região. Esse timer aqui dá problema quando eu uso qualquer área aqui, tá? Que for aquecer bastante o molho. Um molho, uma comida aqui. Ó, vamos aumentar aqui. É claro que no dia a dia a gente não fica. A gente usa 3 bocas, 4, muito raro. E aí é mais molho, né? Fazer uma carne, um arroz, um feijão. Acho que o feijão é que fica mais tempo, né? O feijão vai fazer uma coisa na panela de pressão. Ó. Agora já era, entendeu? Percebe? Ó, já estamos com 13 minutos. Fica irritante esse barulho aí, ó. E aí você fica aqui, ó. Tentando dar uma diminuída aqui, ó. Às vezes você consegue. Ó, tá vendo? De vez em quando você consegue travar o timer geral ali. Vamos ver se eu consigo diminuir aqui. Bom. Ó, desliguei essa daqui, deixei só aquela lá. Vamos tentar diminuir um pouquinho aquela. Só para testar o touch aqui, tá? Ó, mesmo com uma panela, na potência 4, ó, o timer disparou. Ó,
O timer dessa região aqui. Tá vendo que não tem ligação com essa? Você pode estar usando outra que ele dispara. Vamos aumentar, vamos ver se esse problema aqui aparece. Esse aqui é mais chatinho, leva mais tempo a aparecer. Vamos tentar voltar esse aqui. Ixi, aí é mais difícil. Porque o timer tá interferindo, tá vendo? Ó, você mexe aqui, ó. Quando o timer dispara, você não consegue usar essa boca mais, ó. Tá vendo? É como se o timer ficasse maluco. O touch, né? Toda essa área, esse painel touch aqui fica maluco. Então diminuir aqui, né? Vamos diminuir um pouco aqui também. Potência. Ó, aquele problema continua, esquece. Ó como que é chato. Fica esse barulho. É muito chato. Todo esse barulho aí, ó, vai dali, ó. Vou deixar aqui assim, ó. Você vê que não tem ninguém apertando nada, ó. Olha aí, fogão. Duas panelinhas e o timer malucão. Ah, tá vendo, ó? Mesmo a potência 7, ó. 7 aqui, 7 aqui, já era. Colocou o fogão pra trabalhar, o timer vai dar problema. E é muito irritante esse barulho. Esse problema, né? Muito frustrante. Terrível. Imagina você tá cozinhando aqui e fica esse barulho aí, ó. Aí você, se você quiser encerrar aqui, ó, você vai se irritar de... Ai, tá vendo? Tentar apertar aqui pra travar, ó, e não vai. Não adianta, já era. Aí às vezes o que você faz? Você desliga o fogão e aí você para de usar uma parte aqui, usa outra, aí você começa a usar, o timer volta. Então é complicado. Vamos desligar aqui, vamos tentar desligar. Vamos ver aqui se ele tá bonitinho. Esse aqui ainda não deu problema, ó. Você vai bonitinho, ó. Você desliga ele bonitinho. Não. Aí ele só mostra o sinal que tá quente, obviamente, porque você desligou. Aqui já deu até um problema, ó. Você viu? Deu 0 e ele agora desligou. É, aqui o touch já ficou malucão mesmo. Pronto. Ó, desliguei. Desliguei. Vamos ligar essa panela. Vamos ligar essa. Tentar, né?
Ó, você não consegue mais usar essa panela. Aí, agora consegui. Bem, o do timer eu não preciso mais mostrar, né? É mais tentar ver se esse problema aqui aparece. Eu tenho um outro vídeo mostrando esse problema aqui, tá? Mas vamos ver se a gente consegue demonstrar quando dá problema aqui. Vamos tentar aqui, ver se já apareceu, não. Ó, tá funcionando bonitinho, tá vendo? Vou pegar um pouco mais de água. Como se estivesse jogando alguma coisa. Deixa eu diminuir essa potência desse aqui. Já ferveu, né? Então vamos jogar no 7. Só para manter. E esse barulho que você está ouvindo no vídeo, tirando a reforma do meu vizinho, é um timer maluco. Timer disparado. Vamos ver agora esse problema aqui. Vamos ver se ele já deu algum problema aqui. Não. Tá bonitinho aqui por enquanto. Já estamos com 24 minutos, né? Provavelmente uns 23 minutos foi do fogão ligado, 22, 23 minutos, né? Porque eu fiz uma... Antes de eu ligar, eu fiz um contexto aqui dos problemas. Me dá-lhe barulho da reforma do vizinho.
Tô achando que aqui já vai começar a dar problema. O touch já ficou mais difícil de alterar. E aí o problema daqui, como eu tenho em outro vídeo, ele fica, quando você aperta para mudar, ele fica maluco assim, ó. Mas aí ele fica assim, ó, 3, 5, 7, alguma coisa assim. Ele fica mudando assim. Aí você tenta parar, ele começa a travar. Vamos deixar aqui, ó. No 3, no 4. Ó lá, até resetou o timer, ó. Tava 65, ó. Lembrando que eu não acionei o timer. Esse timer aqui geral, ó, se eu acionar, ele funciona bonitinho. Quer ver? Vamos colocar, por exemplo, timer. Vamos colocar aqui. Ó, vamos colocar 2 minutos, 3 minutos. Não é muito fácil acertar o 2 aqui não, mas... Ó, vamos aumentar isso aqui. Esse aqui, ó, funciona bonitinho. Até esse, se eu colocar aqui, ó. Colocar... Vamos colocar 2. Ó, timer geral dessa linha 2, 3 e aqui é disparar. Vocês vão ver que esse aqui vai bonitinho, esse aqui também. Aqui o problema é mudar a potência. Quando ele dá problema nessa segunda área aqui, é mudar a potência. Por exemplo, do 9, você tenta mudar para outro. Ó, aqui tá indo bonitinho. Então, o que a gente está solicitando agora é que, como desde, se eu não me engano, fevereiro e março, a gente está pedindo, né, para consertar e não está consertando, né? Então, a gente está solicitando a troca desse fogão. Provavelmente ele não adianta ficar trocando todas. Já trocou 2 placas aqui, não resolveu. Tem que trocar o fogão, né? Já deu essa, né? Fica fica atrapalha de usar, né, o aparelho, né, o fogão, né? Então, fora que como é um problema intermitente, ó, aqui já começou a não ser possível mudar, ó. Vamos tentar mudar aqui. Agora foi. Pode ser que aqui já tá. Olha lá, tá vendo? Timer desse bonitinho. Você clicou aqui, clicou, ele vai bonitinho. Agora ele acionou, né? Parece até que o touch começa a ficar mais difícil de mexer. Vamos. Olha lá, aqui já também já desligou o timer geral. Aqui eu liguei o timer geral de novo, mas não tô conseguindo. Deixa eu ver se tá funcionando.
Ó, tá vendo? Parece que tá travando, né? Ó, isso nunca tinha acontecido. Desse lado aqui não me lembrava. Vamos começar aqui, ó. Aqui tá funcionando. Aí. Olha o timer aqui. Agora pela primeira vez tá dando problema aqui, ó. O touch tá difícil de mexer. Pode ser que alguma coisa de aquecimento, né? Bem, eu acho que ó, ó, tá dando agora que aqui à frente tá quente, ó. Tá vendo? H quente, ó. E não tem nada quente, gente. Eu não usei essa boca. Eu não usei essa boca. Vamos ver se deu problema. Ó, aqui ainda não deu não. Mas deve estar dando problema em alguma coisa eletrônica aqui, ó. Porque, ó, eu nunca tinha reparado, ó. Eu tô usando duas bocas, o timer daqui ficou mais difícil de mexer, ó. 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 Eu não consigo mexer nele, ó. Ó, e parece que travou a boca, ó. 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 Tá vendo? E aqui, ó, é uma outra área que nem usei. Nada, nada, nada. Ó, e travou. Ó. Travou. É como se o fogão começa a travar. Ó como que é fácil de mexer, ó. Tá vendo? Não é o jeito de apertar. Quando funciona, é facinho de mexer. Ó. Você clicou aqui e mexeu, ó. Agora, ó, tá vendo? Agora eu consegui. Olha que louco. Ó. Ó, mas algum sistema do timer, ó. É. Bem, eu vou subir o outro vídeo então. Eu vou subir esse vídeo mostrando o timer geral e o problema que tá dando agora aqui. E o problema daqui que dispara, eu subo com outro vídeo, porque aqui até o momento não deu não. Ó, vou desligar aqui. Ó. E aqui ele tá falando, ó, que tá quente, não tá, ó, tá? Essa boca não foi usada, ó. Ó como o H tá falando. Agora, claro que aqui tá quente porque foi a única boca que eu usei. Essa daqui não, ó. Não tá quente. Tem nada quente, ó. Ó. Então, deve ter alguns sensores, parte eletrônica desse fogão que tá com sério problema. Tá? Aqui ainda pelo menos o touch não parou de funcionar, ó. Tá facinho de mexer. Ó. Vamos até fazer um teste aqui, ó. Vamos desligar ele. Opa, tá fazendo almoço já? Não. Não? Tô tentando achar o vídeo aqui pra...
Aí aqui eu podia jogar pra cá. Mas é isso, eu vou subir o outro vídeo, que o problema dessa boca não deu agora. Tá bom?